Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. Uma oficina ilegal de armas é descoberta em Mato Grosso do Sul. Oswaldo Nóbrega. Bárbara, os agentes encontraram um arsenal com 64 armas e 8 suspeitos foram presos em flagrante. Daqui a pouco eu conto os detalhes dessa operação no Brasil TV. A Polícia Federal combate a extração ilegal de granito em Alagoas. Ragi Torres. Bárbara, a operação investiga a suspeita de usurpação de bens da União, extração irregular de granito e lavagem de dinheiro. Daqui a pouco eu volto no Brasil TV com mais detalhes dessa operação. A polícia baiana investiga a morte de um motorista de aplicativo, Camila Marinho. Bárbara, daqui a pouco eu volto atualizando informações sobre o caso de um motorista por aplicativo morto durante um assalto na capital baiana. Até já. Um falso médico é preso pela segunda vez no Rio Grande do Norte. Larissa Weina. Bárbara, o policial militar já tinha sido preso em julho deste ano, se passando por um médico no hospital no interior do Ceará e agora foi detido novamente no interior do Rio Grande do Norte. Daqui a pouco eu volto no Brasil TV trazendo mais detalhes desse caso. Bandidos invadem um educandário no Acre. Bruno Vinícius. Bárbara, as vítimas foram abordadas pelos bandidos dentro de uma instituição de ensino no Juruá. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes desse caso. Uma fofoca cria uma confusão e acaba na delegacia no Rio de Janeiro. Bruno Gruber. Oi, Bárbara. A vítima, uma moradora aqui da zona oeste do Rio, só conseguiu sair de casa escoltada pela polícia. Ela é acusada de difamar os vizinhos. Ela nega as acusações. Por pouco, não teve a casa invadida. Daqui a pouco eu volto para contar os detalhes dessa história. Começa a valer o aumento do pedágio nas rodovias paulistas. Robson Moreira. Bárbara, as praças de pedágios da região oeste de São Paulo reajustaram em mais de 11% as tarifas nesta sexta-feira. Daqui a pouco eu trago os detalhes aqui no Brasil TV. Um acidente envolvendo um carro de luxo mata um motoboy em Florianópolis. Eduarda Demenec. O motorista do carro de luxo tinha sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso em flagrante. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes sobre esse caso. Um trem bate num caminhão no norte do Paraná, Catulim-Tanã. Bárbara, o acidente aconteceu quando a carreta passava pela linha férrea em Rolândia, cidade aqui no norte do Paraná. Felizmente, ninguém se machucou. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 16 de dezembro, e o Brasil TV já está no ar. Um funcionário da Companhia Pernambucana de Saneamento foi baleado enquanto fiscalizava uma ligação clandestina em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. Quem tem as informações é a Camila Torres. O crime foi durante a manhã, enquanto 3 funcionários trabalhavam no corte de água no bairro de Caetés 3, na cidade de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. Um homem de boné se aproximou e começou a discutir com o supervisor da equipe. Os dois brigaram e houve o disparo. O homem na calçada ajudou a vítima, que pediu para não morrer porque tem 2 filhas. O atirador continuou com a arma apontada para o trabalhador e depois saiu do local. Alberto Mota da Silva, de 39 anos, passou por uma cirurgia para tirar a bala do abdômen e continua internado. O quadro é considerado estável, mas não há previsão de alta ainda. A Compesa, responsável pelo saneamento em Pernambuco, informou que está ajudando a família da vítima e repudia qualquer violência contra os trabalhadores que prestam serviço à companhia. A Enorsul, empresa em que a vítima trabalha, disse que está prestando assistência ao funcionário e à família dele. Em Mato Grosso do Sul, uma oficina ilegal de armas foi descoberta pela polícia. Quem mostra é o Oswaldo Nóbrega. Bárbara, a Justiça expediu 52 mandados de prisão temporária, busca e apreensão contra os integrantes dessa organização criminosa que, de acordo com as investigações, atuava há muitos anos na cidade de Bonito e na região. Os alvos da operação foram localizados em 7 cidades. O grupo, segundo a polícia, era especializado no tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e outros crimes. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais militares apreenderam drogas, joias, dinheiro e uma grande quantidade de armas e munições. 8 pessoas foram presas em flagrante, incluindo policiais militares e um homem de 59 anos apontado como um dos chefes do grupo criminoso. Na casa do investigado,
os policiais apreenderam 64 armas e 685 munições de vários calibres, peças de armamento e 43 tubetes de pólvora. O local funcionava como uma espécie de oficina clandestina de armas. Em outro endereço, os PMs encontraram 6 armas, 2 carregadores e 398 munições. Eu volto com você, Bárbara. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra a extração ilegal de granito em Alagoas. Mais informações com o Ragi Torres. Olá, Bárbara. A operação cumpriu 4 mandados de busca e apreensão aqui em Maceió, mas os crimes foram cometidos no município de Traipu, que fica no interior de Alagoas. A Polícia Federal apura suspeitas de usurpação de bens da União, extração irregular de granito e lavagem de dinheiro. De acordo com o delegado que investiga o caso, os criminosos extraíram granito, que é um material que é utilizado na produção de paralelepípedo. Essa extração acontecia em um sítio que fica no município de Traipu. Foram apreendidos até agora parte do material que foi extraído e também documentos que vão ser analisados pela polícia. Ninguém foi preso até o momento. Bárbara. A polícia baiana procura o homem que matou um motorista de aplicativo durante um assalto no bairro de Itapuã, em Salvador. Quem acompanha é a Camila Marim. Oi, Bárbara. A polícia da Bahia ainda segue analisando imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o homem suspeito de matar um motorista por aplicativo. O crime foi na manhã de quinta-feira por volta das 6h30 da manhã e registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver momentos antes em que o bandido aparece caminhando pela ciclovia a pé aqui na capital baiana. Já no vídeo, na rua onde o crime aconteceu, dá para ver o motorista por aplicativo do lado de fora do carro. Ele parece lavar o rosto, depois volta para o carro, abaixa para pegar algo quando o bandido aparece por trás do veículo. Ele levanta a camisa e saca a arma, anunciando o assalto. Vitor, o motorista por aplicativo, reagiu, chegou a empurrar o assaltante, que se desequilibrou, mas voltou em direção ao motorista e atirou 2 vezes. Vitor Ferreira caiu ao lado do carro, o criminoso ainda pegou o celular e a carteira da vítima, voltou para tentar pegar mais objetos e, na sequência, fugiu, apontando a arma em direção a um condomínio. Câmeras de segurança de outras casas mostram a fuga. O homem corre a pé até a rua principal do bairro de Itapuã, área bastante turística na capital baiana, e entra no banco do carona de um carro vermelho, que logo em seguida sai. Vitor Ferreira tinha 44 anos, era motorista por aplicativo e também corretor de imóveis. Ele deixou uma mulher e um filho adolescente e foi enterrado hoje em um cemitério aqui da capital baiana. Eu volto com você, Bárbara. O Porto de Santos foi responsável por mais de 70% das apreensões de drogas entre os terminais portuários do país. A Nina Barbosa tem os números. Oi, Bárbara, boa tarde. O número de apreensões de drogas, de cocaína aqui no Porto de Santos passou de 16 toneladas em 2022. Esse trabalho é feito pela Receita Federal com apoio da Polícia Federal. A maior parte dessa droga seria levada para portos da Europa. Em segundo lugar, fica a África. Bom, a Receita Federal aqui de Santos vem intensificando esse trabalho e o balanço de 2022 ficou muito parecido com o que foi apreendido em 2021. As apreensões feitas pela Receita Federal aqui em Santos representam 73% de todas as apreensões feitas nos portos do país. É com você, Bárbara. Um falso médico foi preso pela segunda vez no Rio Grande do Norte. A Larissa Wênia conta pra gente. Oi, Bárbara. O Clisto Sanderson, de 34 anos de idade, um soldado da Polícia Militar do Ceará, foi alvo da Operação Curandeiros, realizada ontem pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. Ele é investigado pelos crimes de exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica e associação criminosa, isso em municípios do interior do Rio Grande do Norte. Além dele, um médico e um outro falso médico são suspeitos do mesmo esquema. Eles preenchiam documentos médicos e forneciam aos pacientes utilizando
informações, carimbo e falsificando a assinatura de um profissional que era legalmente contratado pelo município e que sabia desse esquema. O que chama a atenção é que esse soldado da Polícia Militar do Ceará já tinha sido preso pelo mesmo motivo em julho deste ano no município do Litoral Oeste aqui do estado. Na época, ele alegou que para sustentar os filhos e para complementar a renda, ele entrou nesse grupo de WhatsApp formado por médicos, que era onde acontecia a negociação da troca de plantões. E ele também disse que estava de licença do serviço policial. Ele foi preso, mas foi solto horas depois de uma audiência de custódia. São essas as informações. Volto com você, Bárbara. Olha esse outro absurdo. Bandidos invadiram uma unidade de pronto atendimento e roubaram pacientes e funcionários em Belém. Quem conta é a Brenda Rachid. Oi, Bárbara. Os assaltantes roubaram objetos de pacientes e funcionários que estavam no local, de acordo com relatos de testemunhas à polícia. A Secretaria Municipal de Saúde informou que, pelas imagens de câmera de segurança, foi possível identificar 2 homens que seguiram o acompanhante de um usuário que estava em busca de atendimento. O caso está sendo investigado pela polícia. Até agora, ninguém foi preso. Bárbara. No interior do Acre, a invasão de bandidos foi a um educandário. Veja com o Bruno Vinícius. Oi, Bárbara. Imagens de câmera de segurança mostram a ação do bandido. Ele chega e aborda 2 mulheres. Uma das vítimas estava com uma mochila. Quando ele chega, aponta algo para ela e de forma violenta arranca o celular. A outra vítima, que estava numa moto, também foi abordada. É o segundo assalto na instituição em menos de uma semana. O educandário é uma instituição de ensino e atende cerca de 260 crianças em situação de vulnerabilidade social. Bárbara, eu volto com você. Ladrões furtaram cabos e deixaram parte da iluminação de Natal de Macapá às escuras. Mais detalhes com Wilke Dias. Olá, Bárbara. O Monumento Marco Zero, um dos principais pontos turísticos de Macapá, teve parte da fiação elétrica furtada. Esse furto afetou diretamente o evento Acender das Luzes. A iluminação temática no monumento precisou ser alterada por conta da fiação elétrica que foi levada. Além disso, o Acender das Luzes deve ocorrer apenas hoje, sexta-feira. O furto deixou menos iluminada a noite dos amapaenses, que se programaram para visitar o Monumento Marco Zero. Para a noite de hoje, a gente espera que a fiação não seja furtada novamente e atrapalhe o espetáculo Acender das Luzes. Essas são as informações. Volto com você, Bárbara. Uma fofoca acabou criando uma grande confusão na zona oeste do Rio de Janeiro. O Bruno Gruber conta que moradores invadiram a casa de uma mulher acusada de publicar na internet informações da vida íntima dos vizinhos. Oi, Bárbara. Essa confusão começou depois que moradores de Cosmos, um bairro aqui da zona oeste do Rio, se revoltaram com uma página nas redes sociais que estava divulgando informações pessoais e até fofocas sobre traições desses moradores. Eles então decidiram ir até a casa da suposta administradora dessa página, a Yane Cabral, para tirar satisfações. Eles pegaram o telefone celular dela, confiscaram o aparelho e depois que ela se escondeu dentro de casa, eles tentaram derrubar o portão para invadir a residência. A Yane só conseguiu sair de casa com segurança depois que ela e a mãe chamaram a polícia militar. A Yane disse que não tem nada a ver com isso, que ela inclusive foi vítima das fofocas feitas por essa página nas redes sociais. Agora o caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Bárbara, é com você. A seguir, os bombeiros reforçam o combate ao fogo na reserva do Taim, no Rio Grande do Sul. Augustine Tim. Oi, Bárbara. Olha, o fogo aqui na estação ecológica do Taim já consumiu cerca de 18% da área. Ainda hoje eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes. E ainda um alerta para os pecuaristas. Tiago Vilela. Termina amanhã o prazo para os produtores rurais vacinarem o gado contra a febre aftosa. Daqui a pouco eu volto com os detalhes aqui no Brasil TV. O Brasil TV está de volta com os estragos da cidade turística de Pirenópolis, em Goiás. Os moradores tentam se recuperar do temporal que derrubou até uma ponte. Quem traz as informações de lá é o Wesley Almeida. Olá!
O nível do Rio das Almas já voltou ao normal na região central de Pirenópolis. Mesmo assim, hoje o Corpo de Bombeiros continua trabalhando com ações preventivas e também avaliando possíveis danos estruturais na cidade. Ontem, eles receberam 8 chamados, todos envolvendo alagamentos. Um deles da zona rural, conhecida como Mata-Mata, que fica próximo à região central de Pirenópolis. Por lá, uma ponte acabou sendo levada pela força da água do Rio do Peixe. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás, choveu ontem em Pirenópolis 144 milímetros. É uma chuva prevista para 10 dias nessa região. As cachoeiras por aqui também chamaram a atenção, a força das trombas d'água. Acabaram assustando turistas que estavam por aqui. Mesmo com áreas sendo tomadas pela força da água, principalmente aqui na região central da cidade, não houve nenhum acidente envolvendo feridos. O Centro de Informações Meteorológicas aqui do estado prevê mais chuva para esse final de semana. Portanto, o Corpo de Bombeiros orienta a turistas, pessoas que visitem a cidade, principalmente em regiões de cachoeira, para que tomem cuidado, evitem o banho no período chuvoso que está previsto para esse final de semana. A cidade continua funcionando, toda a região do comércio, mas as cachoeiras há esse alerta do Corpo de Bombeiros. Volto com você no estúdio. No Rio Grande do Sul, o combate ao incêndio florestal na Estação Ecológica do Taim ganhou o reforço de mais 50 bombeiros. A Augustine Tim traz as informações para a gente. Oi, Bárbara. Olha, esse incêndio já é considerado o maior da história do Taim, segundo o Instituto Chico Mendes, que administra a reserva. Em 2013, o fogo consumiu cerca de 5.500 hectares e agora já passa de 6.000 hectares. Isso representa cerca de 18% dos 33.000 hectares. Aqui onde nós estamos, dá para ver uma área queimada. São essas manchas escuras onde a vegetação foi destruída. A fumaça que a gente viu bastante nos últimos dias diminuiu de ontem para hoje. Os bombeiros dizem que conseguiram extinguir o fogo numa faixa de 1 quilômetro, mas há outros focos. O principal foco do incêndio fica a 30 quilômetros daqui. É uma área de difícil acesso, onde os bombeiros conseguiram chegar hoje de manhã. Um total de 60 bombeiros trabalham no combate às chamas com a ajuda de 2 helicópteros da Polícia Militar e da Polícia Civil. O fogo começou na segunda-feira, depois que um raio caiu numa área alagada coberta de vegetação. Por causa do tempo seco na região e do vento, o fogo se alastrou rapidamente. A Estação Ecológica do Taim é uma das mais importantes unidades de conservação do país. Abrigo e local de reprodução de 30 espécies de mamíferos e de 250 espécies de aves. A flora também é bastante rica, com figueiras, bromélias e cactos. O ICMBio ainda não tem um levantamento dos danos causados aos animais e às plantas. Volto com você, Bárbara. Um acidente envolvendo um carro de luxo matou um motoboy em Florianópolis. A Eduarda Demenech tem os detalhes. Oi, Bárbara. Um grave acidente de trânsito terminou com um motociclista morto aqui em Florianópolis na noite desta quinta-feira, na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Segundo a Guarda Municipal de Florianópolis, além da motocicleta, outros 2 veículos se envolveram no acidente. 2 pessoas ficaram feridas. A Polícia Civil investiga a dinâmica desse acidente e considera a suspeita de que o motorista de um dos carros envolvidos na batida estivesse dirigindo sob o efeito de álcool. O condutor tinha sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso em flagrante, de acordo com a polícia. E um acidente de ônibus em São Luís deixou 4 pessoas feridas. Camila Marques. O acidente aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas aqui de São Luís, que é a Avenida dos Africanos. Segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que estiveram no local após o acidente, o motorista teria perdido o controle do ônibus após um problema mecânico. Ele saiu da pista, invadiu a área dos pedestres e também ciclistas, desceu um abismo e chegou até um mangue. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o SAMU atendeu 5 passageiros após o acidente. 4 foram levados a hospitais aqui da capital maranhense e o estado de saúde deles é estável. Camila Marques, de São Luís, para o Brasil TV. Um trem e um caminhão se envolveram num acidente impressionante no norte do Paraná. A Catulin Tanã conta o desfecho dessa história. Oi, Bárbara.
Esse acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. A imagem mostra o exato momento em que a carreta é atingida pelo trem e então arrastada por alguns metros. Apesar dos danos na carreta, o Corpo de Bombeiros informou que ninguém se machucou. A empresa Rumo, que tem a responsabilidade sobre a operação dos trens, disse que o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança, mas não foi possível parar o trem a tempo. A Rumo disse ainda que prestou todo o suporte no atendimento do acidente e desse motorista que estava na direção da carreta. Eu volto contigo. Tem mais imagem inacreditável vinda do Paraná. A Mônica Dal mostra o que aconteceu com um carro sem freio com uma criança dentro. Olá, Bárbara. As imagens de câmeras de segurança mostram que a mulher desce do carro nessa vidraçaria que fica em Londrina. Ela foi até o local buscar a chave de casa que estava com o marido, dono dessa loja. O freio de mão do carro não foi puxado e 1 segundo depois, o veículo começa a descer em direção a essa avenida bastante movimentada. O Ednei, o marido, estava dentro da loja e pelo espelho viu o carro se movimentando. Ele correu e pulou para dentro do veículo. No carro estava o filho do casal de apenas 3 anos que aguardava pela mãe no banco do passageiro. Eu estava sentado conversando com os funcionários a respeito do serviço do dia, da manhã, né? E na hora ali eu vi que ela entrou no carro e procurou alguma coisa e parecia que não achou. Aí ela saiu do carro e veio em direção à minha loja, né? E quando ela veio em direção da loja, eu vi pelo espelho da fachada da empresa que o carro começou a se movimentar e a porta estava aberta. Aí eu falei, tem coisa errada, né? Eu não tinha visto meu filho dentro do carro. Depois que eu freiei o veículo, que eu vi que ele estava ali do lado, né? A agilidade do Ednei impediu que algo pior acontecesse. Mesmo com o susto, ninguém ficou ferido. Volto com você, Bárbara. Começou a valer hoje o aumento do pedágio nas rodovias paulistas. O Robson Moreira conta pra gente de quanto foi o reajuste. Oi, Bárbara. Os preços dos pedágios foram reajustados em 11,7% nas praças que ficam na rodovia Raposo Tavares, na região de Presidente Prudente. O aumento das tarifas estava previsto para julho desse ano, mas havia sido adiado por questões econômicas. São 4 praças de pedágio que sofreram os reajustes. Em Rancharia, a taxa para os carros subiu para R$ 9,10 e para as motos, R$ 4,55. Em Regente Feijó, a cobrança será de R$ 9,20 para os veículos de passeio e de R$ 4,60 para as motos. Já em Caiuá, taxas entre R$ 4,50 e R$ 9,00. Presidente Bernardes terá o maior valor para os carros, R$ 12,10. Metade do valor para os motociclistas. Para comparação, o valor para os carros na cidade atualmente é de R$ 9,80, ou seja, vai ter um aumento de R$ 2,30. Robson Moreira, para o Brasil TV. Em Rondônia, doses da vacina pediátrica da Pfizer para bebês estão indo para o lixo. O Gedeon Miranda explica que o motivo é a baixa procura. Olá, Bárbara. Isso mesmo. Infelizmente, doses de proteção que deveriam ser utilizadas em bebês estão indo parar no lixo devido à baixa procura nos locais de vacinação aqui de Rondônia. Essa situação, gente, vem acontecendo em várias cidades, tanto na capital quanto no interior do estado. Exemplo, Ariquemes, Vilhena e aqui, de onde eu falo, em Ji-Paraná. É que tem poucos pais ou responsáveis procurando os locais de vacinação para imunizar os bebês. E aí o que acontece é que cada frasco serve para vacinar 10 bebês e quando esse frasco é aberto, ele tem que ser utilizado. Todas as doses precisam ser utilizadas em um prazo menor que 12 horas. Mas a procura nessas cidades, gente, está sendo tão baixa que às vezes 2 ou 3 doses são utilizadas e o restante é descartado no lixo hospitalar. Bárbara, eu volto contigo. E termina amanhã o prazo para vacinar o gado contra a febre aftosa e a raiva. Tiago Vilela. Olá, o prazo de vacinação que terminaria em 30 de novembro foi prorrogado até amanhã, 17 de dezembro. A medida foi tomada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária por causa do atraso na liberação de lotes de vacina para o mercado, o que gerou desabastecimento. Cerca de 161 milhões de animais, entre bovinos e bubalinos, devem ser vacinados.
Com a alteração no período de vacinação, também houve mudança no calendário de declaração de vacinas. Ela poderá ser feita até o próximo domingo, dia 24. Voltamos aos estúdios do Brasil TV. Notícia boa, a campanha Natal Sem Fome conseguiu atingir a meta programada para a doação de cestas básicas. A campanha está chegando à reta final, como mostra agora o Léo Ramawak. Oi, Bárbara, tudo bem? Começou hoje a distribuição das 1.500 toneladas de alimentos arrecadados pela Ação da Cidadania no Natal Sem Fome deste ano. O Brasil voltou para o mapa da fome, então essa iniciativa sempre é muito importante. Para falar um pouco mais sobre ela, eu estou com o Kiko Afonso, diretor da Ação da Cidadania. Kiko, o Brasil voltou para o mapa da fome, então é muito importante cada vez mais ter esse trabalho. Não, sem dúvida, o Brasil voltou ao mapa da fome, são 33 milhões de pessoas em situação de fome. A gente precisa ter um olhar muito importante para a fome, porque ela é a base de tudo, né? O Betinho dizia isso, a fome é a maior das indignidades do ser humano, porque quando você está em situação de fome, todos os outros direitos já lhe foram negados, né? Então a gente precisa atuar na questão da fome, porque tem uma enormidade de famílias hoje que não tem o que comer. A gente precisa fazer esse alimento chegar o mais rápido possível para elas. Ainda dá tempo de doar. Como doar? Bom, ainda dá tempo de doar, a gente faz a campanha até o dia 31 de dezembro. A gente quer que você doe ou pelo site natalsemfome.org.br ou pela parceria que a gente tem com a Globo no site praquemdoar.com.br. Kiko, muito obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. Bárbara, com esse trabalho lindo, eu volto com você. Se puder, doe, doe sempre. Assim, a gente encerra o Brasil TV de hoje. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite, bom fim de semana para você.